Olá, pessoal. Meu nome é Germano Busch e, ao lado de toda uma equipe, faço a gestão aqui do Instituto Internacional Juarez Machado. Agradeço a você que está ao vivo nos assistindo e participando na noite deste 20 de dezembro de 2021. Lembrando que, em breve, este vídeo estará disponível em nossa página do YouTube para você poder assistir da forma e no horário em que desejar. Para quem ainda não conhece o Instituto, nós somos uma instituição privada e sem fins lucrativos, fundada pelo próprio artista e com sede na antiga Casa da Família, aqui mesmo em Joinville, Santa Catarina. Estamos abertos ao público desde novembro de 2014 e, dentre as principais finalidades, estão a de estimular o livre acesso de toda a comunidade às artes em geral e a diferentes fontes de conhecimento e de cultura. Tudo isso por meio da realização de exposições de obras e trabalhos de Juarez Machado e de artistas do Brasil e exterior. Também acontece em nossa biblioteca artística, que é de livre acesso a toda a comunidade, lançamentos de livros, bem como apresentações culturais e artísticas, como dança e música, além de ceder o espaço gratuitamente para aulas e ensaios de grupos. Ainda ocorre aqui no Instituto oficinas, práticas artísticas e debates, e além de termos passado, desde o último mês de novembro, a realizar e oferecer cursos livres online com temas diversos e dirigidos a pessoas com interesse nas artes, independente da sua formação ou grau de conhecimento. Outra de nossas missões é preservar a memória artística de Juarez Machado, servindo como rica fonte de pesquisa e estudo para esta e as futuras gerações. Bom, 2021 foi um ano muito especial para todos nós, pois Juarez Machado completou no último 16 de março 80 anos. Preparamos previamente toda uma programação que acabou tendo que ser remanejada por conta da pandemia. E uma dessas ações, que está dentro desse programa, é justamente essa roda de conversas que vimos fazendo desde novembro deste ano. Esta roda traz não somente aspectos e conhecimentos e curiosidades sobre a vida e obra de Juarez Machado, mas que também acaba abrangendo outras linguagens e dentro do propósito do Instituto da Difusão Artística e Cultural. Tudo isso com o patrocínio do Governo Federal, do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, ao nosso projeto de manutenção anual do Instituto Internacional Juarez Machado. Na noite de hoje, teremos Alejandra Luna. A Alejandra é uma pessoa também muito, muito importante para nós, pois participou já trabalhou conosco aqui durante um período, fazendo a catalogação e os laudos técnicos de nosso acervo. Alejandra Luna é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, área de concentração História Cultural, na linha de pesquisa História da Historiografia, Arte, Memória e Patrimônio, com a tese O Não Lixo na Era do Consumo, Cidade, Museu e Arte. Possui graduação em História, bacharelado e licenciatura pela Universidade do Vale do Itajaí, possui graduação em Museologia pela UFSC, é museóloga registrada no Conselho Regional de Museologia e desenvolve pesquisa nas áreas de História, Teoria e Crítica da Arte, com ênfase nas temáticas imagens, artes, museus, acervos, coleções, exposições, patrimônio, cidade, consumo, discursos, subjetividades e contemporaneidade. Alejandra dividirá, somará conosco, enfim, seus conhecimentos com o seguinte tema: Museus do Lixo no Brasil, Diálogos e Trajetórias. Alejandra, muito obrigado pela generosidade em estar conosco nessa noite e vamos lá, por favor. Muito obrigada, Germano, pelo convite, né? Sempre um prazer estar em contato com uma equipe tão grandiosa, tão brilhante do Instituto, né? Que me recebeu muito bem no momento que eu estive ali em campo, né? Fazendo os trabalhos junto com vocês. E agora fiquei muito lisonjeada, muito feliz de receber o convite, então, através da Ana Carla, aqui do setor educativo. E também te agradeço, Germano, e a toda a equipe do museu, né? Ao Edson, a todo mundo. E vamos lá, né? Então, o intuito hoje é de apresentar de maneira dialógica com vocês, né? Eu vou apresentando meu trabalho de pesquisa, meu tema, e a hora que vocês se sentirem à vontade, podem estar fazendo perguntas, então, comentários, enfim, né? Uma maneira que flua nosso diálogo. Então, o que eu trago para vocês hoje é a temática do lixo, né? Que o Germano já apresentou, os museus do lixo, no Brasil
eles agora em diálogo e mostrando um pouco das trajetórias desses museus, né? Eu gostaria de saber se vocês estão já observando a segunda tela. Sim. Perfeito. Então, como que surgiu a ideia da minha pesquisa? Eu estava procurando um tema para doutorado, porque eu entrei no doutorado com uma outra temática, que é orientada pela professora Maria Bernadette Ramos Flores, né, do programa de pós-graduação da UFSC, e de repente me deparo na leitura de um texto com o conceito de junk space, que junk space em inglês significa espaço lixo, né? Era um texto da Paola Berenstein-Jeques, caso alguém conheça, chamado Errâncias Urbanas, e a partir desse momento, então, comecei a pensar nesses espaços lixos nas cidades, onde que eles encontravam, o que isso significava nas cidades, e me lembrei da existência do Museu do Lixo de Florianópolis, né? E aí, nesse momento, eu percebi que o Museu do Lixo podia ser percebido como esse espaço lixo, né? Embora não fiz desdobramento do conceito do junk space, passei a observar, então, essa dinâmica do lixo nas cidades a partir dos museus do lixo. E comecei, então, a fazer um mapeamento via internet para saber da existência dos outros, se existiam outros museus do lixo no Brasil. E aí começou, então, essa questão de procurar, né, cada cidade, por cada capital, e fui fazendo todo esse levantamento, esse mapeamento via internet, e fui identificando esses museus, né? E aí veio a descoberta de que não existiam diálogos, não existiam trabalhos acadêmicos, essa pesquisa se inicia em 2013, né, apresentei a proposta para minha orientadora e ela achou um tema muito relevante para ser pesquisado, mas também bastante desafiador, porque não existiam referenciais teóricos, não existiam referenciais práticos até aquele momento. Né. Foi desenvolvido dois trabalhos de conclusão de curso numa área de museologia, mas foram posteriores a 2013. Nesse mapeamento inicial da pesquisa via internet, também identifiquei a existência do Museu do Lixo de Nova York, ou seja, ele também ocorre fora do Brasil, né? E aí, então, também senti a necessidade, junto com o doutorado em História, fazer uma segunda graduação em Museologia para poder trazer essa discussão e situar os museus no contexto da museologia. Então, iniciou meu trabalho, né, de campo nos museus efetivamente, e também realizei estágio no Museu do Lixo de Florianópolis, dentro do curso de graduação. Né? Então, fui realizando as entrevistas, nessas entrevistas, nos museus que já vou apresentar, percebi que também existia inexistência de diálogo entre os museus, ou seja, em todas as entrevistas, nenhum dos entrevistados sabia da existência do outro. Né? E aí, então, o trabalho tomou muita mais relevância para mim, porque eu precisava, então, situar esses museus e colocá-los em diálogo, enfim, foi um trabalho bastante desafiador. Quais foram as fontes que eu utilizei, então, para realizar minha pesquisa? Né? Eu realizei as entrevistas, primeiramente na cidade de Belo Horizonte, em Campo Magro, que é região metropolitana de Curitiba, em Florianópolis, em São José dos Campos, São Paulo. Né? Fui fazendo, então, todo esse trabalho etnográfico, fotográfico, nesses lugares, nesses museus, né? E isso foi, então, todo o meu trabalho prático, teórico, prático nesses lugares, né? E também pesquisando via internet, os blogs, as notícias, tudo que estava vinculado à temática do lixo e aos museus, né? Que eu estava pesquisando nesse momento. Também páginas de empresas que utilizavam algum tipo de material reciclado e imagens, propagandas das campanhas ambientais. Utilizei também decretos, né, brasileiros no campo de saneamento básico e também no campo museológico e de patrimônio no Brasil. Né? Então, todo esse suporte, né, esse suporte teórico e metodológico permitiu, então, o desenvolvimento do meu trabalho. E aí, então, percebi que os museus, né, eles se situam algo que eu coloco como central no meu trabalho de tese de doutorado, que depois eu vou apresentar para vocês no final, agora ele se transformou em livro, né, no finalzinho da apresentação eu mostro onde que ele se encontra, que o lixo se torna um problema, e um problema
vivido nas cidades, né? Então, passei a contextualizar o lixo, a compreender o lixo e a pensar nas diferentes apropriações a partir do que eu estava chamando naquele momento de fenômeno dos museus do lixo, né? E esse museus do lixo implica, então, pensar numa sociedade sustentável, nessa sustentabilidade das cidades, porém, estamos também ligados ao mesmo propósito, ao mesmo sistema capitalista, né? Nem a questão da sustentabilidade das cidades escapa ao próprio sistema capitalista, porque existe todo um aparato, né, que se alimenta, que se retroalimenta da produção daquilo que a gente produz e descarta. Então, o lixo se torna um problema quando? Aí eu vou discutir isso no trabalho, né? E aí contextualizo, então, que os museus são fruto do descarte dessa sociedade dos consumidores, né? Vocês estão observando nessa imagem que eu coloquei aí para vocês, são os bancos expositórios do Museu do Lixo de Florianópolis, que foi o primeiro museu que eu visitei e que ele vai me instigar a fazer a pesquisa nos outros museus do lixo no Brasil, e ele me permitiu também fazer esses desdobramentos da pesquisa sobre o ponto de vista museal e das práticas de consumo numa perspectiva histórica, né? Mas também me permitiu os desdobramentos e reflexões e conexões com outros museus do lixo no país, por não ter esse suporte teórico e metodológico, enfim, dos espaços. O Museu do Lixo de Florianópolis se tornou central no meu trabalho para poder fazer essas interligações, esses diálogos, saber quais os pontos de convergência, de divergência, né, as peculiaridades, as particularidades de cada museu. Então, vocês, só para citar um exemplo do que há nos museus do lixo, num desses bancos expositórios está o boneco Olaf, né, que vocês observam ali no meio da imagem, que ele é um personagem do filme Frozen, uma aventura congelante da Walt Disney de 2013, e já se encontra no Museu do Lixo, né? Então, portanto, é uma novidade cinematográfica. Eu estava escrevendo essa parte aqui, esse texto em 2013, quando eu vi essa exposição. Então, tinha se passado quase alguns meses de que o filme tinha lançado, e o boneco já estava ocupando dos espaços expositivos no Museu do Lixo de Florianópolis. O que mais chega aos museus do lixo, não o que mais, mas uma grande maioria de objetos que chegam ao museu são brinquedos, né? E passo, então, a perceber, dentro de uma perspectiva já, dentro dos desdobramentos do campo dos museus e de patrimônio que acontecem a partir da década, principalmente a partir da década 80, né, o que todo se tornou museável, né? Então, dou o título a esse ponto aqui do trabalho, que são museus de tudo, né? Essa incorporação de memória, de representações, são possíveis de diferentes lugares de memória, como casas, escolas, favelas, cemitérios, ruas, né, estrada de ferro, mina de carvão, os próprios campos de concentração, né? E tudo pode ser visto sobre uma perspectiva de um olhar museológico, né? Então, essa abertura conceitual e prática, vivida principalmente a partir da década de 80, permite a atual denominação de museu, e também que o lixo seja concebido como museália, ou seja, objeto de museu. E aí poder discutir os museus do lixo dentro de uma perspectiva museal. Então, tudo se tornou possível de ser musealizado. Claro que isso, sabemos que tem seus limites, né? Tudo tem... tudo pode ser inserido dentro de jogos de poder, né? O que pode ser inserido, o que não pode ser inserido, né? Ser inserido em um determinado contexto. Aqui um exemplo é o carrinho de pipoca, né? Que esse professor de Belo Horizonte vai intitular de Muquifoca, que é um carrinho idealizado por ele, que foi encontrado no lixo e foi transformado num mini museu itinerante, com alguns objetos que pretendiam, então, chamar a atenção para os objetos que eram jogados no lixo, e isso se dá numa perspectiva muito local, né? Só aqui trago esse exemplo para contextualizar e dizer que os museus do lixo, se tornou também um dispositivo, né,
a partir do museu, que situa, né, o lixo como algo político, né, como algo que diferentes grupos, diferentes personagens se apropriam para poder falar de diferentes perspectivas daquilo que eles querem chamar a atenção, que nesse caso seria o descarte, o consumo, né, de tudo que estamos produzindo e descartando, né, da indústria, enfim, dos problemas de mazela nas sociedades, e outros contextos que, a partir do lixo, podem ser explorados, abordados, né. E aí trago para vocês agora, apresento os museus do lixo do Brasil, nos quais eu fiz trabalho de campo. Então, essa apresentação é dividida nessas duas partes, os museus que eu visitei em campo e os museus que eu, num segundo momento, fui fazendo o levantamento via internet, mas que agora também estão em diálogo via web, né, no Wikipedia. E aqui essa imagem de um dos possíveis caminhos que os objetos que se encontram nos museus do lixo podem ter percorrido, né? Essa imagem é dos garis da CONCAP, em Florianópolis, na frente da igreja da Matriz, né, em pleno sábado de carnaval, em 2015, e muitas das fantasias que foram usadas no desfile de carnaval foram deixadas nos cantos, na rua, nas calçadas, pelos foliões, né? Então, só para aqui contextualizar também e trazer como forma de visualizar de que maneira que os museus compõem toda a sua expografia, né? Esse é um dos caminhos. Os garis encontram nas ruas, eles percebem que aquilo não é lixo ou que pode ocupar um lugar no museu do lixo e vão levar e formar assim as coleções de diversos museus pelo Brasil. O Museu do Lixo de Belo Horizonte, ele está localizado no Centro de Referência de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte. É um museu que foi aberto em 2007, quando se inaugura o próprio Centro de Referências Centro Mineiro de Referência de Resíduos Sólidos. Esse museu está registrado no Guia de Museus Nacionais, embora seja um pequeno espaço expositivo dentro do próprio Centro de Referência. Então, este museu, ele ganha importância no estado, na cidade e no estado de Minas, quando está vinculado às atividades que são desenvolvidas no Centro Mineiro e porque estão vinculados também à temática da reciclagem, né? Então, no mesmo espaço do Centro de Referências Mineiro, além do Museu do Lixo, acontecem exposições de artistas, né, que utilizam materiais reciclados, a atividade de educação ambiental, escolas visitam, né, se oferecem cursos para capacitação de pessoas de vulnerabilidade econômica e social, ou seja, este museu é um espaço expositivo que também dialoga com outros eventos, outras atividades dentro do Centro de Referências de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte. O Museu do Lixo de Campo Magro se chama Museu do Lixo que não é lixo. Ele está situado em Campo Magro, que é uma região metropolitana, uma cidade metropolitana de Curitiba, portanto, recebe todo o lixo de Curitiba. Ele foi criado em 1994 pelo Alfonso Cardoso, mais conhecido como Panamá. Ele é um ex-gari aposentado, e eu não tive contato com ele quando visitei o museu, mas depois da minha visita ao museu, ele foi colocado como personagem principal, né, mentor, organizador dessa coleção dos Museus do Lixo de Campo Magro. Ele tem aproximadamente 4.500 itens, foi um museu que estava a cargo da UVR, que é a Unidade de Valorização de Reciclados, mas essa unidade acabou fechando e atualmente está sobre a administração da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, né, a CARF, e está fechado por conta da pandemia, mas acredito que também por uma questão de recursos, o museu também não está aberto ao público. Eu pensava que esse museu tinha fechado as portas, ou seja, tinha sido desativado, mas ele não fechou, ele não está desativado. Eu consegui conversar com o Robson Matos, que é o presidente dessa associação, e me falou que o museu está fechado para visitação, mas eles pretendem reabrir em algum momento, né? E não sabem quando e como isso vai ocorrer.
O Museu do Lixo de São José dos Campos, ele foi fundado em 1991 pelo ex-gari também, Rubens da Prat, que é um funcionário aposentado, e ele vai captar o lixo da cidade a partir da década de 80. Ele começa a configurar e a guardar as primeiras peças de museu em 1985, quando ele começa a trabalhar na Urban, que é a unidade urbanizadora municipal de São José dos Campos. Então, a museália, todos os objetos que compõem o Museu do Lixo de São José dos Campos são objetos muito antigos, né? Não são objetos mais fabricados e muitos são vistos como raridade. Diferentemente de outros lugares, o Museu do Lixo de São José dos Campos, ele é colocado como um ponto central da educação ambiental do município, é um museu extremamente visitado, e atualmente ele passou por uma reformulação em 2019, então um pouco antes da pandemia, eles já tinham essa ideia de ampliar o museu, e atualmente ele funciona em museus marítimos, se tornou um museu interativo, está extremamente bonito, né? Eu conversei com o Wellington Sancheta, que é o engenheiro ambiental da Urban, que trabalha atualmente na Urban, me mandou algum material que eu pude ver, né, vídeos, enfim, é um museu bastante central no município, com muita importância na educação ambiental das escolas, recebe muitas pesquisadores, inclusive fora do Brasil, que também é uma característica de Campo Magro em Curitiba, né? Ele recebia muita visitação escolar de várias escolas da região, mas também pesquisadores de outros lugares em vários níveis, de mestrado, doutorado, graduação, né? E esse museu, então, atualmente, eu estou começando a escrever um artigo que está se tornando uma referência possível para o diálogo para os outros museus no Brasil, né? Que talvez possam ter ele como referência, enfim, inclusive para as empresas onde esses museus do lixo estão alocados, para chamar a atenção para essas questões da educação ambiental e do descarte em diferentes cidades do Brasil. E o Museu do Lixo, o passado ainda presente de Florianópolis, ele foi criado em 2003, ele faz parte, é administrado pela Companhia de Melhoramentos da Capital, a CONCAP. O personagem principal desse museu é o Valdinei Marques, o Ney, e ele é um personagem muito atuante também em Florianópolis, né, no Museu do Lixo, junto com outros garis. A ideia não parte dele, mas ele, quando entra na CONCAP, ele é convidado para organizar o Museu do Lixo, e a partir desse momento, ele toma o Museu do Lixo como algo central, inclusive na sua vida. Então, a história do Museu do Lixo de Florianópolis se mistura, se entrelaça às memórias particulares do Valdinei, conhecido como Ney. Então, esse foi um museu que eu mais consegui pesquisar, como eu citei no início, por uma questão de localização geográfica, de acesso, né, e porque foi também um museu que me inspirou. Aqui alguns objetos, tem o crucifixo, numa cúpula de vidro, que ele é a peça inaugural, a peça fundamental do Museu do Lixo, que o Valdinei colocou nesse local, para dizer que a partir desse momento o Museu do Lixo estava criado, né, e o Museu do Lixo, ele recebe muitas visitas no estado de Santa Catarina. Se não me engano, era o museu mais visitado do estado pelo público escolar, então ele tem uma relevância muito grande, né, para as escolas, para a educação como um todo em Santa Catarina. Nessa seguinte imagem, vocês observam ali, para mostrar um pouco da museária do Museu do Lixo de Florianópolis, e como que a trajetória, eu também trato um pouco da trajetória dos objetos, que os objetos também contam histórias, né? Todos os objetos, quando vinculados a um espaço museal, eles remetem a um complexo processo comunicativo, né? E eles vão percorrer caminhos muito singulares. Então, cada objeto museal pode ser lido como um acontecimento. A gente tem que interrogar o objeto, a gente tem que perguntar o objeto, né? O objeto pelo objeto não fala. Então, essa questão da intermediação educativa é importante também para os museus do lixo, né? E aí, então, contei um pouco da trajetória de alguns dos objetos, né, que estão no Museu do Lixo, como os bonecos do teatro de animação da Turma do Papum, que viveram uma quase eternidade no Museu do Lixo. Eles foram organizados nessa caixa de papelão pelo Valdinei Marques, né, como uma tentativa de dizer, estamos saindo da caixa, e
Isso foi em 2015 que eu tirei essa fotografia da caixa de papelão. Quando eu volto em 2017 para realizar o estágio obrigatório do curso de museologia, eu percebi que os objetos da turma do Papum já não estavam mais no museu, apenas tinha sobrado uma cabeça que foi colocada numa cúpula de vidro, né, e deixado ali. Talvez essa cabeça já não exista, porque a gente também sabe a perenidade dos objetos, né. Esses objetos também foram realizados com um material que ele se decompõe com facilidade, então a turma do Papum, ele estava sempre renovando seus bonecos de teatro de animação pela própria deteriorização do material, né? E a boneca Emília, que também é uma das personagens da obra de Monteiro Lobato, há muitas bonecas Emília no Museu do Lixo de Florianópolis, e os videogames, né? Então, são esses alguns objetos que eu conto a história. Este boneco também sem cabeça, com a cabeça na mão, em uma intervenção artística do Valdinei. E eu fiz entrevista com a moça que também trabalha no Museu do Lixo de Florianópolis e me contou a história desse boneco ali, que vocês podem também ler depois no livro que já foi publicado, né? Outros objetos também que estão no Museu do Lixo e que chamaram muito minha atenção foram as obras do artista Murilo Pereira, que é um artista autodidata, e ele compôs sua obra durante mais de 30 anos em Florianópolis, e ao se mudar para um apartamento menor, né, as obras não tinham como ser levadas, né? Então, ele ficou sabendo que o Museu do Lixo recebia doações, o Museu do Lixo de Florianópolis recebia essas doações, conversou com Valdinei Marques e entregou toda a sua obra ao Museu do Lixo. Portanto, todas as obras estão lá. Eu fotografei todas as obras, são mais de 500 e poucas obras, se não me engano, neste momento. Fotografei todo o acervo, né, do Murilo, e aí a importância também, então, dos museus do lixo como esses espaços de memória de personagens anônimos, que não ocupam um lugar central nas artes, mas encontram também esse lugar dos museus, né, como um ancoradouro das suas memórias, como alguém que pode, um espaço que pode também contar suas narrativas, e pode situar esses personagens, né, como centrais também nas cidades onde eles atuaram, atuam. O Museu do Lixo de Vitória Espírito Santo, aqui já entra a segunda parte. A partir desse momento, são museus que eu não visitei, mas como eu citei, eu fiz todo o mapeamento via internet. Provavelmente eu vou visitar esses museus, né? Não sei se isso vai se desdobrar em um trabalho de pós-doc em algum momento, ou apenas em artigos, ou visite eles e faz a entrevista, enfim, o desdobramento, ou quem sabe incite também, provoque pessoas também para poderem pesquisar, porque o intuito é de poder consolidar também um estudo no Brasil desses espaços museais, né? Então, novas pesquisas podem surgir também. São museus que não foram pesquisados, mas eles estão em diálogo já na internet, e já os dados básicos, das informações básicas desses museus estão online. Então, o Museu do Lixo de Vitória Espírito Santo, ele foi organizado em 1994 pela Secretaria de Serviços, né, da cidade, e foram guardados por funcionários da usina de lixo, e que perceberam que aquilo não era lixo, como vitrolas, máquinas de escrever, telefones antigos, ferro de passar roupa, entre outros, né, que foram organizados em forma de exposição dentro da secretaria. O Museu do Lixo de Caxias do Sul, ele é um museu que ele é montado dentro dos pavilhões da Festa da Uva, né, ligado ao CODECA, que é a organização da Companhia e Desenvolvimento de Caxias do Sul, e a maior parte da expografia deste museu são objetos, talvez, de colonização italiana, né, ou coisas que eram utilizadas num contexto de início do século, provavelmente. Há muitos TVs também, a partir da década de 50, 60, que a TV começa a ocupar, né, lugares nas residências, mas depois, com todo esse avanço tecnológico e mudança, boa parte dos aparelhos, eles acabam virando lixo, né? Então, há muitas máquinas, né, muitos maquinários nesse sentido, TVs, enfim. E atualmente esses objetos são considerados relíquias, né? Há também baús, né, aquecedores de ferro, moedores de carne,
que, como eu citei, talvez eram utilizados pelos colonos italianos nessa região, né, os colonos que chegaram a essa região. E o espaço foi reaberto em 2010, e eu tentei verificar quando que esse museu começou a ser organizado, mas eu não consegui localizar a data de início. Então, ele foi reaberto em 2010, são as informações que eu obtive via internet. O Museu do Lixo do Crato é um museu bastante peculiar no Ceará. Ele não tem data de criação e ele foi criado pelo catador Paulinho Pereira da Silva, que se auto-intitula, né, conhecido como Paulinho Cariri, e ele se auto-intitula poeta, cantador, decorador exótico, pintor nômade, tecelão, artista, enfim. O Paulinho, ele transforma as coisas que chegam ao museu, ao aterro sanitário do município do Crato, né, da região do Crato, e transforma isso em exposições itinerantes, né? Então, há milhares de peças com temáticas que envolvem o lixo, né, e pinturas, esculturas, muitas com intuito religioso, né? Ele vai transformar, então, toda essa paisagem do lixo em uma paisagem museu do lixo a céu aberto. Esse é um processo museal, ele não está registrado em nenhum órgão, um órgão oficial no Brasil, dentro da perspectiva museal, e então pode ser percebido como um processo museal, né? E em diversas notícias vinculavam também a visitas de escolas na região. Então, o Paulinho Cariri, ele também serve como esse interventor, esse mediador, né, de questões de educação ambiental aliado com arte, né, na região do Crato. E ele também já organizou outros trabalhos em outras cidades, como Juazeiro do Norte, Aracati, mas também eu não localizei essas exposições, portanto, eu não as inseri no trabalho e nessa apresentação especificamente. O Museu do Lixo de Palmas, Tocantins, né, um museu que funciona dentro do aterro sanitário da cidade, da usina de lixo da cidade de Palmas, no Tocantins. Ele foi organizado em 2009 por diversos garis, entre eles o João Marques, que ele é um ex-funcionário, engenheiro, e ele se auto-intitula como lixólogo, né, que encontra tesouros no lixo. Então, também é um espaço que atualmente conta as memórias, né, em forma de arte, a partir de fotografias, e recebe muito público escolar na cidade de Palmas. O Museu do Lixo da Represa de Guarapiranga, em São Paulo, foi organizado no ano 2000, dentro da represa do Parque Ecológico de Guarapiranga, por diferentes funcionários que estavam fazendo a retirada do material que tinha sido jogado na represa, e perceberam que ali tinha, inclusive, veículos, né, que agora estão dentro do Museu do Lixo. Foram retiradas no ano 2000, aproximadamente umas 10 mil toneladas, né, de lixo, e aí foi organizado, então, esse material, e atualmente funciona como um museu bastante visitado na região, né, na região sul de São Paulo, capital, e com o objetivo também, então, de conscientizar a toda a população sobre a sustentabilidade e as práticas corretas do descarte do lixo. E também o público escolar é o principal público deste museu, e a visita, então, precisa ser agendada, né? Claro que estou falando em um contexto não pandêmico, não sei como que estão esses museus atualmente, se eles estão reiniciaram novamente a abertura, isso é algo para ainda ser descoberto. O Museu do Lixo da Limpeza Urbana de Ceilândia, no Distrito Federal, foi organizado em 1996, também por um gari, né, o Cícero Lacerda, que quando foi promovido ao chefe da usina, ele decidiu organizar esse espaço, porque igual que os outros garis nas outras cidades, vai perceber que boa parte das coisas que eram jogadas no lixo não eram lixo, né? E não poderiam, e o caminho para tirá-los do aterro sanitário seria elaborar um espaço de memória. Atualmente, esse museu se tornou parceiro, né, de uma equipe multidisciplinar no Distrito Federal, onde também participam gestores do patrimônio histórico e artístico da região, né? Enfim, é um museu bastante também visitado pelas escolas. Ele está dentro da usina de Centro de Tratamento de Lixo da cidade de Ceilândia,
e eu vou conhecer esse museu durante estas férias, né, se ele estiver aberto, né, então vou visitar essa região para saber como ele está. O Museu do Lixo, ele também ocorre em outros centros fora do Brasil, né, então localizei o Museu do Lixo de Nova York, que se chama Museu dos Tesouros do Lixo, ele está dentro do Departamento de Saneamento de Nova York, e este museu foi composto por milhares de peças organizadas pelo ex-gari, também já aposentado, Nelson Molina, que ele começa a organizar, a juntar, né, a organizar seu acervo em 1981, quando começa a trabalhar, né, nesta empresa, nesse departamento de saneamento em Nova York, né. Existe um vídeo na internet sobre um mini documentário que também já existe sobre esse Museu do Lixo, para quem tenha curiosidade em saber um pouco mais sobre esse museu, né? E no final também posso deixar alguns links no chat para quem tenha interesse em saber um pouco mais sobre o Museu do Lixo em Nova York. E aqui do lado me chamou a atenção esses, né? Dentre as milhares de peças que estão ali no Museu do Lixo de Nova York, que é um brinquedo lançado em 1988, e ele trazia recursos inovadores de alta tecnologia para a época, então foram muito comprados pelas crianças, né, de classe média alta, e de diversos lugares do mundo. Foi um boneco que despertou muito desejos nas crianças, né, por trazer diversos recursos de interação, né, de voz, de movimento, e atualmente se encontram as centenas, né, deles organizados em prateleiras pelo Nelson Molina neste museu de Nova York. E, curiosamente, neste ano, revisitando, né, então, as fontes, o diálogo que está se estabelecendo via internet, enfim, procurei novas informações sobre os museus e acabei localizando este museu intitulado ProWaste, Museu do Lixo de São Petersburgo, na Rússia, que foi inaugurado neste ano de 2021. Então, eu tenho poucas informações sobre este museu, o que aparece na internet, né, que é um museu que também foi organizado com caixotes do lixo, é um museu interativo, né, feito com contenedores marítimos, né, que podem ser realocados e montados e desmontados em diferentes locais, né, e também há muita interação com o público, né? Então, interessante pensar como que os museus do lixo eles estão se expandindo para diversos lugares. Provavelmente eles existem e ocorrem em outros países, em outras cidades, que ainda eu não consegui fazer esse mapeamento. Mas a ideia dessa apresentação também e da divulgação, não apenas no Instituto Juarez Machado, mas em outros lugares, e também talvez criar essa rede de pessoas que sabem, que ficaram sabendo e que podem, via internet, também alimentar esse sistema via Wikipedia, né? Então, eu coloquei todos os museus no Wikipedia, depois também posso passar para vocês os links, né? E aí qualquer pessoa de qualquer lugar pode inserir os museus do lixo que venham a aparecer no Brasil ou em outras cidades. E dentro do Wikipedia também tem um link, que esse link está vinculado ao Google Maps, então ele abre também para a gente poder visualizar numa perspectiva geográfica onde que os museus do lixo se situam. Eu vou tentar inserir este Museu do Lixo de São Petersburgo nos seguintes dias ou, né, nas seguintes semanas, para poder também já ir ampliando essa rede. Mas também fica o convite para quem quiser poder fazer isso. Interessante saber que essa ferramenta está funcionando porque o Museu do Lixo de São José dos Campos fez a atualização das informações quando eu entrei em contato com eles faz uma semana atrás, para o lançamento do livro, né, convidei eles no Museu do Lixo de São José dos Campos, e aí eles fizeram a atualização do museu. Então, a ferramenta funciona, ela é dinâmica, e eu fico muito feliz que isso está funcionando, está acontecendo. E para finalizar minha fala com vocês, eu apresento esta imagem, que é um presépio, são 2 presépios, né? Primeiro são o presépio montado no Jardim Botânico, que é uma ecoescultura de Natal elaborada por Valdinei Marques, do Museu do Lixo de Florianópolis, e a segunda, que é uma imagem de um presépio tecnológico, também elaborado por Valdinei Marques, e que atualmente foi instalado, né, no Parque de Coqueiros, em Florianópolis. Então, para quem visitar a cidade e quiser ver esta ecoescultura do presépio de Natal,
é um museu, desculpa, é uma exposição que eu ainda não vi, mas na volta a Florianópolis eu pretendo visitá-la e fotografá-la, enfim. Então, é interessante mostrar que estas obras e tudo o que está acontecendo nos museus do lixo, né, principalmente a partir de um princípio artístico, vão fundar outros princípios do uso desses materiais que a sociedade descartou, né? E eles vão fundar dentro de um plano artístico, outros vão ocupar outras categorias, né? E de realização pessoal, de incentivo a novos projetos, né? E a arte ambiental, neste sentido, ela vai procurar, então, promover essa reflexão sobre os impactos que estamos causando, e os museus do lixo como um ponto, né? Como um dispositivo que permite essa congregação nas diferentes cidades onde ele ocorre, né? Então, é isso. Estou aberta aqui para diálogos, para perguntas. Que legal, Alejandra. Parabéns demais. Deixa eu só fazer duas observações. Desculpa, faltou no finalzinho. Claro. Sim, só um pouquinho. Claro. Não, e no finalzinho, como eu encerrar a apresentação, eu publiquei, então, recentemente, o livro Museu do Lixo no Brasil, pela editora Xerebe. Pode fazer o download gratuito, né? Eu fiz isso como um compromisso com os museus de não cobrar o livro, né? Com uma perspectiva também de incentivo de poder promover o diálogo, leitura, enfim, sobre esses espaços que estão ocorrendo no Brasil, né? Então, também posso deixar o link. Isso, no chat ali, para quem quiser entrar. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado e parabéns. Deixa eu fazer duas rápidas observações, problemas que me chamaram muito a atenção. Tirando a importância ambiental, e que a gente sabe disso, que faz parte desse todo esse processo, mas a maioria deles, ou se não todos que tu citaste, são iniciativas pessoais, de trabalhadores, né, de dentro de lá, e tiveram a sensibilidade de perceber na reunião desses objetos ou dessas histórias, dessas memórias, e criar o próprio espaço museal, vamos dizer dessa forma. Então, eu acho isso emocionante, assim, essa iniciativa dessas pessoas, entende? Em sua boa parte, trabalhadoras do cotidiano, que viam naqueles objetos, sentiam aqueles objetos algo diferente do que um lixo comum. E em lugares distintos, né? Quer dizer, sem qualquer comunicação um com o outro, quer dizer, uma sensibilidade quase coletiva, enfim. E também, quando falasse ali da questão do Murilo Antônio Pereira, em Florianópolis, desse aproveitamento dele, daquele espaço, o do Paulinho Cariri, lá no Crato, também remete a ícones agora, pelo menos reconhecidos internacionalmente, o Vicky Muniz, que trabalha com o lixo como ferramenta, né? Tem o Alejandro Duran, que é um mexicano que faz umas fotografias espetaculares também, trabalhando com lixo. O Bordalo, em Portugal, também, que aproveita, né, os pedaços de lata, de sucata, enfim, ele monta esculturas gigantescas. Quer dizer, então, essa união entre a iniciativa dos trabalhadores ali, de ver algo além do que um lixo, e com os próprios artistas, de modo geral, da produção artística, cara, isso é emocionante. Parabéns pelo teu trabalho, legal mesmo. Gente, aberto a perguntas, vamos lá. Olá, posso falar? Claro, Edson. Alejandra, primeiro meus cumprimentos pela tua ampla explanação, e que me chamou muito a atenção esse assunto tão pertinente aí nos dias de hoje. Eu te conheço muito recentemente, mas já te admiro tanto por essa explanação de hoje, quanto pelo trabalho desenvolvido no Instituto Internacional Juarez Machado, na catalogação das obras do Juarez, no laudo técnico, que muito nos ajudou também para a montagem da exposição próxima, essa que está acontecendo em Numon. Então, Alejandra, o assunto do lixo realmente me chamou muita atenção, alguns pontos, e que me deixaram mais em dúvida ainda. Eu sempre tive uma relação com o museu, meu primeiro emprego público foi diretor de museu de arte aí em Joinville, e seguidamente eu coordenei o Sistema Estadual de Museus do Paraná.
de certa forma, administrando ou pelo menos acompanhando cerca de 90 museus em todo o estado paranaense. E entre eles, eu tive a oportunidade, sim, de conhecer o Museu de Campo Largo, numa visita técnica muito rápida. Nós tínhamos que fazer esse acompanhamento, e conheço aqui o nosso museu da CONCAP, o Museu do Lixo, e eu ia citar que eu soube ontem do presépio montado por eles, mas você já citou, quer dizer, teve uma ampla repercussão na mídia, esse presépio com pedaços de televisão, de ventilador, de, enfim, geladeira e assim por diante. Mas a questão é o seguinte, você foi muito clara, né, na sua explanação, na sua defesa, na sua apresentação. Eu tenho dúvidas, e você vai poder me esclarecer muito bem, com relação ao espaço. Percebo que o Museu do Lixo é uma espécie, hoje, do Museu do Amanhã. Ou seja, muito mais do que o Museu do Amanhã com mirabolantes tecnologias, hoje o que esta geração de hoje está deixando para as gerações seguintes, ou seja, o lixo, o descartável, né? Desde a embalagem do sabão em pó até os milhares de celulares que devem estar acontecendo. E aí a minha preocupação do futuro do Museu do Lixo é o espaço. Será que a consciência da comunidade hoje não que é o do descarte muito rápido? Você mesmo citou aí a boneca que tinha meses sendo lançado, 2 anos lançado, já virou uma peça de museu do lixo. Se a comunidade não vai sentir ou usar o Museu do Lixo como um depósito apenas, se o futuro do Museu do Lixo não seria o registro disso, e aí sim uma documentação, porque se acumular milhares e milhares de geladeiras, de computadores, de roda de automóvel, de celulares, cada vez mais a nossa sociedade se preocupando com o espaço, como é que você vê o futuro do Museu do Lixo? É uma pergunta que eu me fiz bastante, Edson, e muito interessante você colocá-la aqui, porque tem várias coisas que você coloca que são importantes, né? Primeiro, eu trato um pouco isso já no início do meu trabalho, eu trago essa reflexão do acúmulo de coisas que estamos gerando, né? Então, eu trago uma imagem que é uma bola, né, feita de lixo, que imita o museu, que imita o planeta, que é de um personagem anônimo, mas que circula nas redes. Eu não coloquei nessa apresentação, mas, enfim, ela é disponível, e no meu trabalho vocês também podem ler, é a imagem que abre o trabalho no livro, que acabei de colocar ali. E a gente sabe que tudo que a gente produz e tira do campo da visão, ele vai ocupar outros espaços, né? Então, absolutamente tudo, as coisas materiais, elas estão sempre ocupando espaços, né? Não há nada que a gente jogue fora de uma perspectiva do planeta, né? No planeta ele vai ficar. O que acontece é que eu estou percebendo que os museus do lixo são um desses espaços, né? Assim como são os aterros sanitários, assim como são as periferias das cidades. É impressionante assim, estudar o lixo, e em alguns momentos, Edson, eu confesso para vocês que eu chorei de ver o que está acontecendo no planeta, né? Porque quando eu coloco e situo que o lixo se tornou um problema, e talvez seja um dos problemas centrais no mundo que a gente não coloca ainda numa perspectiva de políticas públicas nas cidades, né? Que deveria se tornar central, de responsabilidade de políticas públicas em todas as cidades, né? De como que o lixo se torna também uma mercadoria, né, daquele que produz e joga fora para aqueles que consomem os restos, as sobras daquilo que está sendo produzido em outros lugares. Então, a gente vê cidades lindíssimas, né, com coisas maravilhosas, vitrines, enfim, tudo aquilo que nos apaixona, que nos desperta essa vontade do consumo,
mas a gente sabe que atrás disso há algo muito cruel, algo muito grande, né? Que é tudo aquilo que a indústria está gerando, né? Então, cidades como... Hoje assisti um vídeo sobre o Cairo. O Cairo tem uma cidade, uma parte metropolitana do Cairo totalmente abarrotada de lixo, né? É uma cidade gigantesca do lixo. Fora de outras cidades da Índia, que são impressionantes. Aqui na América Latina, o deserto do Atacama, né? Está sendo jogado o lixo da indústria têxtil no deserto do Atacama. Então, o lixo é um problema em qualquer lugar que ele esteja. E aí eu vejo que os museus do lixo são um ponto de reflexão de tudo aquilo. Porque quando eu vejo que os museus do lixo são centrais, é central para o debate, é central para a tomada de consciência, é central para tornar visível aquilo que as pessoas tendem a tornar invisível, aquilo que as pessoas não querem ver, aquilo que incomoda e eu jogo fora, né? Mas que é importante porque a gente está deixando isso para gerações futuras, né, espaços totalmente saturados. Então, há um limite físico também dos museus do lixo, né? E é por isso que eu falo que eles, assim como qualquer museu, a gente sabe que a gente monta e desmonta a exposição, tira e tira, ou seja, a circularidade dos objetos em qualquer museu, ele está acontecendo, né? A gente tem as reservas técnicas, põe a exposição, monta e desmonta, então uma circulação muito grande de objetos. Mas no Museu do Lixo, isso é uma velocidade impressionante, porque todos os dias estão chegando novos objetos. Né? Então... É verdade, Alejandra, sem interromper aí o seu raciocínio, mas e eu concordo com você, essa preocupação, e tenho certeza que você deve ter se aprofundado nesses questionamentos, mas aí, nessa perspectiva, Alejandra, será que o Museu do Lixo não será ou não seria um museu tendencioso, uma vez que ele é o descarte de uma sociedade, a sociedade de consumo, ou seja, a sociedade mais elitista, que consome rapidamente e que descarta rapidamente esses objetos. Será que daqui a muitos anos, quando estudarmos o Museu do Lixo, ele não vai representar apenas uma faceta da nossa civilização, a faceta do consumo ou do descarte deste consumo? Pode ser Mais que uma isso preocupação. venha... Sim, eu concordo contigo e eu também vejo que o teu raciocínio também caminha pelo meu, assim. Mas também a gente não sabe muito o que vai acontecer no futuro. Claro que é um caminho bastante viável e seguro aquilo que você está descrevendo, porque qual seria a mudança de tudo isso? É a gente tratar a educação ambiental como algo importante no presente, no hoje, no agora. Porque a gente pode ter diferentes futuros. Qual é o futuro que a gente está delineando? Qual é o futuro que a gente está caminhando, né? Então, o que a gente sabe, pelo que vem acontecendo nas cidades, é justamente isso. Talvez ele se torne um lugar de descarte apenas, talvez ele se torne lugares de muita saturação, de muita, enfim, um depósito, justamente para aquilo que estás colocando, né? Ou outros propósitos, ou se tornem centro de excelência, se tornem locais centrais para discutir não apenas a exposição, mas discutir todo um contexto de cidade, né? Que aí precisaria uma equipe totalmente multidisciplinar, interdisciplinar, né, com diferentes tipos de abordagens, para poder com que os caminhos possam ser delineados de uma maneira muito mais consciente, muito mais eficaz, para saber que futuro que a gente quer, qual vai ser esse futuro, qual vai ser esse museu do lixo do futuro, né? Então, eu vejo muito isso, que parte muito deste momento, do que a gente faz hoje, do que a gente vai aliar nesse momento, né? E aí, para mim, a educação é fundamental, né? Não vejo outro caminho que não seja esse. Você está muito certa, no raciocínio, e aí eu quero lembrar que quando atuávamos mais em museus, no sistema de museus no Paraná, nos baseávamos muito, Alejandra, na Declaração de Caracas. Hoje você deve estar muito mais atualizada. A Declaração de Caracas, a Venezuela,
nos museus é de 1992, a época que eu atuava mais efetivamente. Muitos outros protocolos museológicos aconteceram depois disso, e você, claro, está antenada e acompanhando melhor. Mas na declaração de Caracas, 5 pontos eram fundamentais na criação e no desenvolvimento dos museus, e que talvez seja aí uma solução também para o nosso Museu do Lixo. Quando eu digo nosso, é porque eu já abarco essa tua ideia, essa proposta, e de todos esses que tiveram a iniciativa de resguardar um pouco da história, né, da nossa história hoje para as gerações futuras através do Museu do Lixo. Mas os 5 pontos eu quero lembrar para você, que é o museu e a comunicação, ou seja, o museu comunicativo com a comunidade, com a sociedade, no momento em que ele for importante dentro desse circuito comunitário, né? O museu e o patrimônio, ou seja, que tem uma relevância do seu acervo, do seu patrimônio, seja uma caixa de papelão do sabão em pó, ou seja um instrumento musical, né? O museu e liderança. O museu, portanto, dentro da consciência dos municípios, dos governos e da sociedade em geral, de que há uma importância histórica, de memória, de educação, de presente e futuro, né? Museu e gestão, aí a importância de ter à frente dos museus pessoas preparadas, né, com o conhecimento de museologia, e museu e recursos humanos, ou seja, toda uma equipe e toda uma estrutura, digamos assim, para que esse museu tenha a sua vida própria e a participação do público em geral. Então, se seguirmos a Declaração de Caracas com a atualização, eu creio que nós tenhamos aí vida longa para os nossos museus, o que eu muito espero, e vejo que a tua iniciativa de propor um assunto tão pertinente me gratifica muito, Alejandra. Muito legal, Edson, muito obrigada pelas tuas considerações, né, pelas tuas reflexões também, porque eu também, a gente vai e volta nessas questões de perceber essa importância e onde que a gente localiza os museus, né, nos dias de hoje. E tem, você foi falando e eu fui lembrando de várias coisas. Eu quero partilhar aqui rapidamente, também não quero monopolizar as questões. A palestrante é você, e tem é um diálogo. tantas pessoas aqui capacitadas, mas eu quero ilustrar com uma experiência que eu tive com relação ao museu, e de certa forma é um museu do lixo. Eu não tinha tomado a consciência disso, e agora com a tua explanação me veio essa lembrança. Eu vi uma exposição, uma instalação artística, se não me engano foi na Documenta de Kassel, na Alemanha, ou foi em Berlim, onde um artista durante muitos meses ele reproduzia fisicamente as naturezas mortas do Cézanne, do artista. Ele tinha várias mesas com frutas, onde um século atrás o Cézanne montava a natureza morta, frutas, uma garrafa, um legume, alguma coisa assim, para pintar. Este artista contemporâneo fazia isto novamente com frutas orgânicas, vivas, e deixava durante semanas, meses, ia se transformando em lixo. Essa fruta ia apodrecendo, essa maçã ia criando bicho, quer dizer, ia virando um lixo, e as pessoas visitavam durante esse período, que durava 1 mês, 2 meses, 3 meses, a estrutura,
artística se deteriorar, virar lixo orgânico, literalmente. Então, de certa forma, era uma crítica ao acadêmico da pintura e, ao mesmo tempo, uma revelação, né, da sociedade contemporânea que apodrece a natureza, né, e assim por diante. Era apenas isso, uma lembrança que você me proporcionou aí. É isso, Alejandra. Muito bem, minha cara museóloga. Muito bom, muito Que legal, obrigada. que Ótimas legal. considerações. Há muitas coisas ali, né, muito importantes, Edson, que você traz, né? E uma do que eu quero ressaltar, né, justamente o que você tinha citado antes em relação aos artistas, né, que trabalham com o lixo, o Germano também citou, né? E aqui nesse trabalho eu situo que talvez o lixo, a temática não só dos museus do lixo, mas talvez a muitos museus, a arte seja o melhor caminho, né, para poder promover essa sensibilização, né, para poder promover múltiplas reflexões, né, de inúmeras temáticas, entre elas o lixo, né. E então aí me lembrei também que tem muitos artistas aqui no Brasil, realmente, e eu trato alguns, mas eu não, são muitos caminhos possíveis na tese, a gente tem que fazer recortes, mas eu gostaria de, em algum momento, também trabalhar com esses artistas, né, partindo, por exemplo, do Valdinei Marques, aqui em Florianópolis, que a gente tem um artista maravilhoso, local, né, que elabora essas ecoesculturas, colocando em diálogo ele também com outros artistas no planeta que também estão fazendo isso em outros lugares. Ou seja, a partir da arte, né, não vinculada ao museu, que o museu não é mais esse espaço de muros, né, a gente concebe, como o Edson está falando, toda uma questão da comunidade, né, a partir da Carta de Caracas ou de Santiago do Chile, né, que são documentos que servem e são revisitados em todos os museus, né, porque ali foram colocadas as bases para essa nova museologia, né, pela qual a gente transita, né, um museu extramuros, um museu comunitário, um museu que serva à comunidade, ao seu entorno, que tenha uma função social, né. Então, a arte também vinculada a toda essa questão que a gente extrapola além do museu. O museu não precisa ocupar apenas o espaço físico, ele ocupa toda uma questão de território, né, se a gente percebe isso, né. Então, as ações museais, elas podem ser percebidas nessas perspectivas, né, de vários tipos de ações através da arte, enfim, eu coloco a arte como algo central, porque talvez seja aquilo que nos permite inventar e reinventar o mundo que a gente gostaria que existisse, né? E se não fosse a arte, a gente não poderia criá-lo, né? Então, eu digo todos os tipos de manifestações artísticas, né? Então, é a arte esse caminho que nos aproxima de algo que a gente gostaria de ter, e é ela que nos permite a criação de tudo isso, né? E é a arte também que permite os museus do lixo, ao Paulinho Cariri, ao Ney, a todos esses artistas, esses garis, né, poderem também compor as suas metáforas, né, a partir da arte, né, a sua exposição a partir da arte, a sua exposição a partir da arte, né. Então, não é apenas objeto, é poesia, é sensibilidade, né, sensorial, de entrar nos espaços, se sensibilizar com os objetos que estão ali, é ocupar todo o corpo, né, nessa exposição, é aquilo que nos vai tocar, aquilo que nos vai afetar, de fato, e eu vejo que aí o princípio é artístico, né. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho a André. A André te pergunta, ela disse que perdeu o início da conversa, mas ela pensa que, te parabeniza, lógico, né, que está espetáculo mesmo, mas pensa que principalmente relacionado a esse tema, as ações educativas devem ser muito fortes nesses espaços. Ela pergunta se você sabe se existe essa preocupação. E aí eu já reforço, as ações educativas são voltadas para o meio ambiente ou elas são voltadas à arte? Qual é a perspectiva mais necessária, mais urgente, ou que já estão sendo aplicadas? Eu coloco como exemplo o Museu do Lixo de Florianópolis, como eu falei para vocês, que foi o espaço que eu estive mais próximo. Mas as ações educativas também ocorrem em outros lugares, como São José dos Campos, que é fantástico, né?
e Campo Magro, que existia, mas porém que eu falei para vocês que neste momento está fechado, né? E a arte, por exemplo, em Florianópolis, os mediadores culturais, as pessoas que estão trabalhando, os profissionais de museus que são de várias áreas, né? Eles utilizam a arte para poder comunicar, né? Porque eles recebem um público muito escolar, né? De crianças, da pré-escola até qualquer visitante. Então, o caminho mais curto, como eu falo, né, a criação artística, né? Então, as músicas são utilizadas. O Valdinei, ele compõe também aqui em Florianópolis músicas com conteúdo ambiental, cria personagens a partir de bonecos de lixo, né? Então, toda essa mediação que se dá entre o objeto e o público se dá, né, a partir dessa educação, dessas ações educativas que acontecem nos museus. Elas não são únicas, não tem um único tipo de ação, são várias, né? E visita também aos centros de usina de reciclagem, onde os museus estão alocados, né? Então, fazem todo o percurso do lixo, né? Vem ao que está exposto no museu, né? Nas prateleiras, ali no espaço onde ele está alocado, né? No espaço físico, mas também percorrem todo o caminho do lixo, porque perceber os museus do lixo não é percebê-los apenas a partir de uma perspectiva, são muitas perspectivas, né? Então, vão visitar o aterro sanitário, vão ver de onde como que o que não pode ser colocado dentro dos museus vai ser reaproveitado pela indústria de reciclagens, né? Existe um círculo muito grande, um sistema muito grande que envolve a questão do lixo, né? São recursos que geram muito dinheiro, né? A indústria de reciclagem é gigantesca, né? No Brasil, cidades que realmente fazem sistemas de reciclagem que colocam isso como algo importante nas cidades, aí eu ressalto São José dos Campos, que foi o município que talvez eu vi que isso acontece muito mais eficaz, né? Muito mais que Florianópolis. Realmente, a educação, né, ambiental e toda a questão de indústria reciclagem também inserido dentro dos roteiros de educação ambiental, né? Então, existe todo um caminho, né, justamente para poder não isolar algo que está dentro do museu, mas incorporá-lo ao sentido da produção das nossas práticas, do descarte, aonde que isso chega, aonde que isso vai, qual o destino final desse produto, né? Qual o destino final de tudo aquilo que estamos produzindo e o que está sendo selecionado para contar essa história do lixo dentro dos museus do lixo, né? Então, o que há nos museus do lixo permite essa contação de histórias, permite essas narrativas para poder perceber outras instâncias, outras camadas, né, de produções que nos compõem, né, compõem nossas práticas de consumo, o que a gente consumia quando era criança na década 80, que é muito diferente nos dias de hoje, né? O lixo conta histórias, né? O que a gente tem como objetos contam histórias, né? Muitos dos objetos que estão nos museus do lixo não são lixos, são relíquias, porque eles também, em outros lugares, eles são colocados como categorias de souvenirs, enfim, peças históricas, há relógios antigos, há uma infinidade de coisas que você vê, nossa, minha mãe tinha isso, minha avó tinha isso, eu tenho em casa ainda, né? Então, há uma riqueza ali, né, nessa questão da mediação das práticas educativas nos museus. Essa é minha dúvida. Qual o critério, qual o limite de um objeto museológico, lixo, ou um objeto histórico, relíquia, como você citou? Quais são esses parâmetros ou critérios estabelecidos hoje? Eu vejo que muito do que foi selecionado e o que ainda permanece nos museus do lixo são colocados em categorias, né? Há que fazer seleções, né? E as categorias de relíquia, de objeto antigo, que não é mais produzido pela indústria, que conta uma história, né? Que pertenceu a um determinado personagem, porque chegam coisas, inclusive, de personagens famosos que são jogados no lixo, né? Em Curitiba foi jogado um busto, né, que estava antes, que foi homenageado, uma figura ilustre da região de Curitiba, um empresário. Eu conto isso no livro dos Museus do Lixo, e ocupa um lugar no Museu do Lixo, né? Então, o mapa de Curitiba de 1800 e pouco está no Museu do Lixo de Curitiba, né? Então, às vezes a gente fala, tem uma determinada coisa em casa,
Ah, não quero mais. Ah, joga aquilo fora. Mas alguém vai catar, alguém vai procurar, alguém pode levar para os museus do lixo. E isso já aconteceu no Museu do Lixo de Florianópolis, que alguém chegou e viu um quadro exposto no Museu do Lixo e falou: esse quadro era meu, né? Ele eu tinha jogado no lixo. E aí, então, essa coisa da dinamicidade das coisas, né? A circulação das coisas, qual o destino? A gente não tem muito controle disso quando a gente deixa as coisas na esquina, né? Mas elas vão ocupar outras categorias em outros lugares. E aí, uma dessas categorias vai estar dentro do Museu do Lixo. Então, objetos que são fabricados muito recentemente, por exemplo, como coisas tecnológicas, que tem uma circulação muito rápida, muito grande, há um acúmulo muito grande, muitas são desmontadas, são deixadas apenas algumas, né, que contam numa série, que entram em séries, por exemplo, celular tal, que foi lançado em tal lugar, então deixa 1 ou 2 desses celulares, o restante é desmontado e vai para a indústria reciclagem, né? Então, nem tudo pode ocupar o Museu do Lixo, porque o próprio Edson colocou ali, qual é o limite do espaço? E há limite, né? Então, muitos dos objetos que estavam no Museu do Lixo e que podiam ser rapidamente substituídos, eles não existem mais. Mas aqueles que estão dentro de outras categorias, como raridade, como objeto único, enfim, eles permanecem como peças museais nos museus do lixo, né? Então, aí a gente vê muitas camadas de tempo nesses objetos, né? Alejandra, que espetáculo, que aula fantástica. Vou pedir para você dar uma olhadinha no chat depois, mas só elogios, a Iomara, Cristina Rosa, parabéns de verdade. Se alguém quiser fazer ainda algum comentário, por favor. Olha, demais mesmo, Alejandra. Te agradeço de verdade, agradeço a todos que participaram, tenho certeza que foi, olha, um final de 20 de dezembro, uma noite de 20 de dezembro extremamente produtiva, extremamente rica de informações, de provocações também, de reflexões. Olha, meus parabéns de verdade, agradeço de verdade. Muito Suas obrigada. Considerações, queres deixar algum recado a mais? O livro está ali já no chat também, para as pessoas que quiserem. Isso, leiam o livro, contribuam no Wikipedia, está ali, é uma ferramenta para vocês divulgarem, né? Vocês podem alimentarem o Wikipedia, incentivar a criação dos museus do lixo nas cidades, eles são espaços necessários, né, para tudo aquilo que a gente está sendo colocado aqui, e outras coisas também que podem aparecer e que ainda não foram inseridas nessa narrativa, né? E, enfim, só agradecer o Instituto, a vocês, Edson, né, o Germano, pela gentileza das palavras, pelas considerações que vocês colocaram aqui. Elas enriquecem também o meu caminhar no meio de tudo isso, as minhas preocupações também são as de vocês, né? Eu acho que foi uma noite muito proveitosa. Então, eu só tenho a agradecer ao Instituto, que está aberto ali para as artes, né, para os diálogos. Isso é fundamental no Estado, isso é fundamental no país, né, que isso ocorra, continue ocorrendo, continue acontecendo. E muito obrigado a todos que estão aqui participando, a Adri, a Iomara, meus amigos, enfim, estão todos aqui. Muito obrigado pela confiança. Obrigado mais uma vez, Alejandra. Obrigado, Núbia, mais uma vez também, nossa tradutora de Libras. Verdade. Gente, até breve, até a próxima. Lembrando que esse projeto todo aqui, todas essas ações estão num playlist dentro do YouTube e fazem parte do nosso projeto de manutenção anual, que tem o patrocínio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, no projeto de manutenção anual do Instituto Internacional Juarez Machado. Obrigado, pessoal. Até breve, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.